Quando o Espírito Santo ministrou comigo sobre a Santa Ceia, por exemplo, cara, foi um choque para mim. Eu era um assembleando quadrado. Quando Jesus falou para mim que todos deveriam participar da Santa Ceia. Eu falei, Senhor, mas como assim todos? Tem os caras que não é batizado, tem os caras que não é casado, tem os caras... Eu fui criado assim, Fábio. Jesus falou para mim assim, rapaz, de quem que é o sangue? É teu, é meu. Então, se é meu, você não tem que se meter. Isso serve ceia para todos? Todos que quiserem. Mesmo não sendo batizado? Todos que quiserem. Onde é que está escrito na Bíblia que participar da ceia tem que ser batizado, Fábio? Se você mostrar para mim, eu paro hoje. Eu não vou ter. Aqueles que estão... Não tem na Bíblia nenhum versículo, nenhum impeditivo. Nenhum. E tomar a ceia indignamente seria o quê? Eu vi o pastor Carlos aqui respondendo esses dias para vocês aí já, e você já ouviu. Eu poderia usar a mesma resposta dele. Mas eu vou mudar um pouquinho. Porque ele falou para você de uma maneira simples, ele não falou biblicamente falando, mas eu vou te falar. Da sua resposta para o corte. Eu vou te dar. Eu vou te dar. A palavra grega aplicada ao texto de indigno significa aquele que não crê. É só você buscar. Tem um livrinho muito legal para essas pessoas que gostam, que chama-se Evangelho Interlinear Português-Grego. É facinho, baratinho de comprar. Eu acho que todo mundo que estuda a Bíblia deveria ter. E aí, quando você olha o texto em grego que o apóstolo Paulo fala, a tradução simultânea, ela não vem com pontuação, porque é diferente o português do grego, né? Então, quando ele diz indigno, ele fala aquele que não crê. A Bíblia nunca disse que o indigno era o divorciado, o não batizado. Isso não está na Bíblia. Isso quem criou foi o Assembleiano de Deus que criou isso. Então, o não batizado, o divorciado, o fornicador, o adúltero... Está arrependido? Pode tomar... Está arrependido? Pergunta que eu estou fazendo. Está então, arrependido? Tem que estar correlacionado ao arrependimento. Claro. Mas quem é que vai ministrar ceia? Quem ministra ceia de qualquer jeito? Fala, irmão, eu vou servir esse lanchinho aqui, quem quiser estar com fome para comer. É assim que faz a ceia? Não. Então, o que você faz primeiro? Você prega o evangelho. O cara, para participar da ceia, tem que estar na igreja. Ele já ouviu a pregação do evangelho, você já faz a pregação do evangelho direcionada à Santa Ceia. Arrependimento. É uma coisa comum isso aí, não vamos, né? Você já pregou a palavra em cima do arrependimento. Quando você vai servir a Santa Ceia, o que você fala para os caras? Você fala assim, irmão, é o seguinte, todos podem participar da Santa Ceia, desde que você esteja arrependido do seu pecado. Então, se você se arrepender do seu pecado, eu sugiro que você dobre o seu joelho, ore, entre na presença de Deus, peça perdão do seu pecado. A Bíblia diz que você vai ser perdoado e santificado está. E aí você vai poder participar do corpo e do sangue de Jesus, porque é dele, e a Bíblia diz que você, cada um, deve examinar-se a si mesmo. E se você se achar apto, participe. Se você não achar, não participe. Porque eu não tenho direito de dizer quem pode e quem não pode. Então não é nem necessário uma confissão, né? Pastor, antes de tomar uma ceia, deixa eu conversar igreja. Com o senhor aí. Não. Por que ele precisa confessar para mim? Ele não pode confessar para Jesus? Ele não pode dobrar o seu joelho no banco e dizer, Jesus, me perdoe porque eu pequei? Mas a confissão serve como um tratamento espiritual, mas não? Isso é sua opinião, não é o que a Bíblia diz. Para ser sarado, curado. Mas às vezes é um vício, um ciclo vicioso que precisa ser tratado. Aí ele vai se arrepender, vai tomar o mês que vem, durante o mês vai praticar de novo, porque não foi tratado. Tudo bem. Mas quem trata dele? É o Senhor. Então, irmão. Mas é bom uma autoridade espiritual também tratá-lo, mas é bom, mas não é bíblico isso. A Bíblia diz que o pastor ele deve cuidar das suas ovelhas no ensinamento. Cada pastor cuida da sua igreja. É assim que a Bíblia diz, não é? Que o apóstolo Paulo exorta para que cada pastor seja designado e colocado, Timóteo, né? Cada pastor deve ser designado e colocado na sua igreja para que cuide das suas ovelhas. Então, à medida que a pessoa vem para a igreja, agora você pensa o seguinte, a gente foi criado, nós, eu e você, fomos criados numa igreja que os caras diziam que quem fumava não podia participar da Santa Ceia, certo? Certo. Não pode participar da Santa Ceia. Daí o cara vem para a igreja e o cara está 20 anos na igreja e ele não consegue parar de fumar. Daí o pastor não deixa ele se batizar, o pastor não deixa ele participar da Santa Ceia, porém ele devolve o dízimo. Ele dá oferta. Mas ceia não pode. Batizar não pode. Por quê? Porque você fuma e fumar é pecado. Eu pergunto para você, onde está escrito na Bíblia que fumar é pecado? Não tá? Não precisa você se coçar. Não tá. Não tá. Eu não quero pôr você numa situação difícil. Não tá. Eu não vejo um texto bíblico que... Não tem. Não tem. Muito bem. Então, se fumar fosse pecado, se tivesse descrito como pecado, não tá. Mas a Bíblia diz que comer demais é. E o pastor gordo, igual um porco,
O glutão. Daí vai falar do cara que fuma, a comida dele tá na Bíblia que é pecado. Mas o cigarro do cara não tá. Daí o cara de cima do púlpito, gordo, porque come igual um boi, como eu comia, eu não sei se você come bastante, mas eu comia bastante, fiz bariátrica, isso que emagreci, né? Eu fiz aquilo que a Bíblia diz, né? Ó, glutão, enfia um garfo na tua garganta. Eu fiz isso, né? Literalmente. Literalmente eu fiz isso, né? Então, e aí eu, que como um monte, eu vou impedir o cara de participar da comunhão de Cristo, porque o cara fuma. É porque é um vício, né, pastor? Mas é onde... o fumar pode não ter uma referência bíblica que é pecado, mas o vício é pecado, não é? A palavra vício não tem na Bíblia. Eu já te falei vez passada, estou te falando de novo. Mas o vício não é pecado? Mas não tem na Bíblia a palavra vício. Mas não é pecado, não? Mas se não tem na Bíblia... O cara que é viciado... Não insista, não tem na Bíblia. Não, mas... Mas não tem na Bíblia a palavra tudo vício, Fábio. Tudo em excesso não é errado, não, pastor? Então, comer é errado. Também. Falar demais... Também. Tem uma outra coisa que é errado. Fumar também. Mas é impeditivo de você come demais se o pastor proíbe você de participar da ceia? Não. E por que o fumar não pode? Fumar, pastor. Vai cortar isso aí, né? Você vai cortar isso aí. Qual a necessidade de fumar, ué? Entendeu? Então, escuta aqui. Eu vou explicar pra você, Fábio. Não, Fábio, é diferente, escuta. Fumar, velho. Escuta aqui que eu vou... Escuta que eu quero explicar pra você. Fuma, pastor? Não. Tá defendendo? Não. Eu tô defendendo a Bíblia. Não você nem o cigarro. Eu tô defendendo a Bíblia. Mas eu tenho que defender a pastor. Bíblia. Cara, mas isso não é na Bíblia, irmão. Eu tô defendendo a Bíblia. Eu sou pregador do Evangelho e não da Assembleia de Deus. Mas existem muitas coisas que não tem na Bíblia, mas é uma questão de você tudo bem. Examinar a si tudo mesmo. Eu posso, mas nem tudo convém. Beleza, não convém fumar? Claro que não. Você fica fedido, vai dar câncer no teu pulmão. Mas se você comer muita salsicha? O pior alimento que existe no mundo é aqui no sul chama de vina, né? É a salsicha. Os caras dizem que cada salsicha que você come diminui 1 minuto da tua vida. Léo, você tá ferrado. Entendeu? Que é um alimento mais cancerígeno que a Coca-Cola. Cara, então se você for atribuir a que você é o templo do Espírito Santo e que qualquer coisa que você faça que ofenda o templo é pecado, então comer maionese e Hellmann's é pecado, tomar Coca-Cola é pecado, comer salsicha é pecado. Assistir televisão demais é pecado. Ficar na internet demais é pecado. Porque tudo faz mal pra você. Sim, sim. Então você não pode ser hipócrita, porque a Bíblia diz que os hipócritas não vão entrar no reino dos céus. Então você não pode tolher uma pessoa que tem um defeito. Ele tem só aquele, só fuma. Ele não come demais, ele não bebe, ele não mente, ele não adultera, ele não cheira cocaína, ele não rouba ninguém. Ele é uma benção, mas ele fuma. Mas, aí você poderia olhar para mim e dizer assim, pastor, mas não tinha aquele general que ele era uma benção, porém leproso. Tá bom. Não, mas quem curou a lepra dele? Profeta. Então, onde é que o fumante vai parar de fumar? Na igreja. Agora, como é que ele vai parar de fumar na igreja se você não deixa ele congregar? Boa, gostei disso aí. Mas também falando... É que eu quero chegar aí. Espera, deixa eu terminar assim. Espera, deixa eu... Achei que o senhor tinha terminado. Não, Pedro. na verdade, eu estou conversando porque eu quero te falar isso. O cigarro... a Bíblia fala de escravo, não de vício. Que se você for vencido por tal coisa, você se torna escravo daquilo. Ou seja, você é vencido do cigarro, você se torna escravo do cigarro. Entendeu? Não fala do vício, mas fala da escravidão. Se você come demais, você fica escravo da comida. Se você bebe demais, você fica escravo da bebida. Tudo aquilo que faz, que vence você, você se torna escravo daquilo. Do sexo, da prostituta, de qualquer coisa. Certo? Agora sim, Satanás, ele cria um círculo desgraçado na vida da pessoa. Porque a pessoa fuma e ela não tem força para largar o cigarro. Daí ela vai para a igreja. Daí o pastor não deixa ela congregar. Não deixa ela ser parte do corpo. Porque Jesus diz que aquele que não bebe do sangue, não come da carne, não tem parte com ele. Então quem é que impede o fumante de ter parte com Deus? O pastor da igreja. Certo? Mas ele está agindo ao contrário, porque ele deveria estar trazendo essa pessoa para o corpo da igreja. Então, qual seria o correto? O que eu estou falando, eu aprendi com Deus. Deus me ensinou assim. Por isso eu estou falando isso aqui para você. Eu trago o fumante à comunhão da igreja e eu vou começar a orar com ele para Jesus libertar ele do cigarro. Porque o cigarro é um ser opressor que está no seu cérebro, a nicotina, a alcatrão. É um vício como crack. É até pior.
Porque ele está impregnado no cérebro do cara, aquela química está impregnada no cérebro do cara. Então, o que eu vou fazer? Eu vou recomendar que ele vá no postinho, que ele comece a fazer o tratamento, que ele use aqueles adesivinhos. E com isso eu vou orando, vou trazendo ele à comunhão da igreja, ele começa a participar da Santa Ceia, eu batismo ele e eu vou quebrando a força daquele vício na vida do cara. Eu vou trabalhando, vai chegar uma hora que o cara vai orar e dizer: pastor, hoje Jesus me libertou para a glória de Deus, porque eu vim para a igreja e eu comecei a participar da ceia e eu fui batizado e Jesus me fortaleceu e eu venci. Perfeito. Perfeito, não. Agora, ó, aplausos para o senhor. Porque eu tava achando que o senhor tava liberando o povo da sua igreja a fumar um cigarro. Imagina o pessoal ir pro culto, ó. Tem igrejas aí que o pessoal tá tomando cerveja e charuto, né? Pois é. É o Nicodemos que você falou e gosta de fumar charuto. Gosta? Ah, mas o Spurgeon fumava também, né? Mas a Bíblia não diz que fumar é pecado, já disse isso pra você. Mas tem igreja que o pessoal tá indo pra lá pra fumar charuto e tomar cerveja, né? Mas é o que eu falei pra você, tem igreja e tem lugares onde as pessoas se reúnem pra fazer aquilo que eles acham que devem fazer. São coisas de... Né? Cada um, é isso que eu tô falando pra você. Nem todo lugar que tem uma placa, nem todo aquele que disser Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus. Então nem todo lugar onde o povo se reúne é pra adorar a Deus. Mas essa visão do senhor é extraordinária, eu gostei, né? Porque realmente a pessoa chega lá com um vício e quer ser livre desse vício, quer ser liberta você toca ela na igreja, vício. você não deixa ela participar. E a pessoa sempre quer tocar na ferida, né? Fumante, e não sei o quê. Sendo que poderia tratar no particular, né? Dessa forma. Não, legal, orar, ajudar. Legal. Cara, a função do pastor é pegar a ovelha, colocar nas costas e carregar, não chutar ela para fora. A igreja é um lugar de pessoas imperfeitas, para que elas conheçam Jesus e sejam aperfeiçoadas pelo Espírito Santo. Agora, se você não trazer elas para a comunhão, como é que vai fazer?